noite, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos continuar a série O Desejado de Todas as Nações, né? Estamos aqui no capítulo 15, né, desse livro maravilhoso que conta aí sobre a vida de Jesus Cristo, né? Nesse capítulo, intitulado Nas Bodas, Ellen White apresenta o primeiro milagre público de Jesus, né? E ele é realizado num ambiente familiar e num ambiente muito feliz, né? Um casamento em Caná da Galileia, né? E Cristo, então, após o deserto, após a tentação, né, de Satanás, o seu primeiro milagre acontece num casamento, né? E o início do ministério de Jesus não se deu em algum palácio ou templo, mas o primeiro milagre de Jesus foi participar da alegria humana, né? Mostrando que Deus se importa muitas vezes, inúmeras vezes, com os detalhes da nossa vida cotidiana, né? E a Bíblia é repleta de eventos simbólicos, como o casamento, por exemplo, né? Temos primeiramente o casamento de Adão e Eva, né? Então, ao terminar a criação do mundo, Deus celebra o primeiro casamento. Aqui nós estamos estudando sobre o primeiro casamento do ministério de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, ele procura abençoar vidas individuais e conjugais. E no livro de Apocalipse também menciona o casamento entre Cristo e a igreja. A importância do casamento na Bíblia, ela é muito fundamental para a fé cristã, né? Então, o casamento, ele é uma das melhores festas que mais representa a volta de Jesus. Temos a parábola das 10 virgens em Mateus 25, né, que fala a respeito do casamento da igreja com Cristo, né? Isso é muito interessante, isso é muito forte, isso é muito oportuno para os momentos em que nós estamos vivendo aqui na face da terra, né? Então, olha, Jesus no casamento, né? Jesus, quem estava no casamento, né? Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam ou foram convidados para estar nas bodas, né? A presença de Jesus abençoando aquele lar, aquele homem e aquela mulher que estavam ali, né, casados, revela que o casamento é honrado por Deus e que a alegria legítima, né, faz parte da vida cristã, né? Ela legitima a vida cristã e ela é legítima a vida cristã, né? Jesus, Ellen White também destaca a importância, né, de que Jesus não evitava encontros sociais, né, quando estes encontros promoviam o bem-estar e a pureza e o amor. Então, o casamento, aniversário, apresentação de criança também, né? Jesus costumava ir a esses encontros, né? Por quê? Porque promoviam o bem, a pureza e o amor. As festas do tabernáculo, né? As 7 festas
judaicas, né? Então Jesus participou de muitos eventos sociais de seus dias, né? Temos também aqui no casamento um problema inesperado, né? Durante a festa, né, o vinho acaba. Já pensou nisso? O melhor da festa acaba, né? O vinho acaba, enfim, alguma coisa acaba, né? Porventura já acabou alguma coisa em sua vida? Acabou algum relacionamento? Acabou alguma crise? Acabou em alguma tragédia? Saiba que quando se acaba algo, algo está para começar. Se você estiver nas mãos de Cristo, saiba que algo está para começar. E este algo se chama milagre. O milagre está para começar na sua vida. Quando tudo acaba, quando tudo termina, quando tudo falha, é a oportunidade que Deus tem de operar o milagre na sua vida. Operar um recomeço na sua vida. Não desanime. Clame a Deus e Ele vai te dar a vitória. Amém? Então, assim, o que deveria ser alegria naquele casamento transformou-se num constrangimento, né? Maria foi, o apóstolo João destaca, né, a presença também de Maria, né? E ela foi muito marcante e muito significativa, né, naquela festa. Maria, então, confiando na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que era o seu filho, né, apresenta o problema a Jesus sem apresentar a solução. Maria não sabia o que Jesus faria, mas ela mesmo assim apresenta o problema, né? Ou seja, ela nos ensina que nós devemos apresentar nossos problemas a Deus e não o contrário. E não Deus aos nossos problemas. Não. Nós temos problemas, vamos pegar esses problemas todos e apresentá-los diante de Deus, para que Deus dê a solução que Ele tem para a nossa vida, né? E a palavra de Maria foi muito simples. Fazei tudo o que Ele vos disser. João 2:5, né? Aqui. João 2:5. Aqui, ó. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Foi uma palavra simples, sábia, carregada de poder e humilde. Maria foi humilde. Ela não se engrandeceu, ela não chamou a responsabilidade para si. Maria apontou o caminho. Fazei tudo o que ele vos disser, né? E como eu disse, essa é uma frase das muitas outras poderosas. Essa é a frase poderosa do capítulo, né? Os servos obedecem então às instruções de Jesus, né? Mesmo sem entender nada. Jesus apenas ordena. E os servos, os serventes, apenas obedeciam, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Então, somente uma coisa. A obediência precede o milagre. Se crermos, se obedecermos às orientações de Cristo Jesus, o milagre certamente
acontecerá. Não tem por que ser diferente. O milagre certamente irá acontecer, né? O primeiro milagre, então, né? Jesus transforma a água em vinho, não para ostentação, mas para a salvação de um casamento que já mal haviam se casado e já passava por esta crise, né? Ou seja, era uma necessidade real, era algo que eles precisavam para dar continuidade à festa, né? E Ellen White aplica 3 lições para nós aqui neste texto, neste capítulo, né? Primeiro, a compaixão de Cristo. Cristo tinha amor, ou melhor, Cristo tem amor para com seus filhos, sobretudo quando estão em festas que promovem o bem, a pureza e o amor. Encontros sociais em que ele também pode estar, né? Segundo, seu poder criador, né? Aquele que criou a água, aquele que criou o vinho, pode muito bem, ou pôde, né? Pôde muito bem combinar os elementos químicos que ali haviam e operar um milagre naquele casamento, né? E a terceira lição que a Ellen White nos deixa, para mim e para você, é que Cristo tinha sensibilidade para com as necessidades humanas, quaisquer que fossem, das mais simples às mais complexas. Cristo tem sensibilidade para com as necessidades humanas, né? E diante disso, diante desse milagre feito, operado naquele casamento, a fé, o milagre fortaleceu a fé dos discípulos. Os discípulos que ali acompanhavam ali a cerimônia, que acompanhavam Jesus Cristo, saíram desse primeiro milagre fortalecidos, né? E eles passaram a compreender, ainda que parcialmente, né, que estão diante do Filho de Deus. Então os discípulos saem daquele casamento, daquela festa, tendo essa percepção, né, de que eles estão seguindo o Filho de Deus, né? E a mensagem central do capítulo, né, do capítulo 15, de O Desejado de Todas as Nações, né, é que Jesus Cristo, ele é especialista em transformar o comum em algo extraordinário. Então ele pega uma planta e faz dela algo extraordinário, né? Ele pega um casamento ruim em pedaços e faz dele algo extraordinário, né? Se for o caso, continua. Se for o caso, recomeça, né? Mas sempre, Deus pega Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, né? Jesus Cristo pega o que é comum e torna-o extraordinário, né? Ou seja, como eu falei há pouco e falo novamente, né? Quando obedecemos, Jesus age. Jesus age por nós, por mim e por ti, né? E na conclusão aqui, né? Jesus então continua presente nos lares que o convidam, né? Ele ainda transforma a água
entre aspas, você sabe do que estou a falar, não é? Ele transforma a água da rotina na alegria da graça. Onde Cristo está, a esperança renasce. E como apelo, gostaria de fazer uma pergunta. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja em escassez emocional, psicológica, espiritual, mental, enfim, físico, né? Frustrado, ou quem sabe alguém que está em silêncio, né? Pega tudo isso que você tem e, conforme orientado por 1 Pedro 5,7, lança estas preocupações a Cristo Jesus, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Pega tudo isso que você tem, se ajoelha e entrega a Cristo Jesus, né? Obedeça, confie, espere em Deus. Ele ainda transforma a água de nossa vida, em vinho da graça, né? Decida hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha amiga. Decida hoje viver na presença de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, por ainda transformar em nossos dias água em vinho. Que o Senhor faça isso por nós e que o Senhor nos restaure segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por favor, Senhor, queremos este milagre na nossa vida. Suplico por este teu filho, por esta tua filha que está aqui, e que esteja passando por alguma dificuldade, que o Senhor transforme a água da vida dela em vinho da graça. O bom perfume de Cristo. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se este conteúdo abençoou tua vida, reparta com os outros também, né? Partilhe para as outras pessoas. Não deixe de subscrever aqui em nosso canal e também não deixe de dar o like e de comentar. Tudo isso fortalece demais o nosso ministério, né? E a cada vídeo postado, você poderá estar acompanhando estas e demais outras séries que virão durante este ano. Tá bem? Um forte abraço e até a próxima.